Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sexta-feira. Acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou a PCNP Silvana, integro aí a equipe dos anos iniciais junto com a Shalimar, com a Dani e com a Regina, né? Nós nos dividimos em frentes de ação. Eu e a Shali com a ação de matemática, a Rei e a Dani com a ação em língua. Em nome do diretor do núcleo, o Ayrton, o Paulinho, a gente vai iniciar fazendo as boas-vindas, agradecendo a vocês, professores, que se disponibilizaram a estar conosco nessa manhã de sexta-feira, né? Estamos muito gratas que vocês estejam conosco nessa manhã e que tenhamos uma excelente manhã de conversa, né? Quero dar as boas-vindas também. Bom dia a todos e todas. Ainda não vimos se nós temos algum PC com a gente, mas as meninas a gente, né, já conhece. Muito bom ter vocês aqui. Seja uma manhã muito proveitosa, né? Curtam bastante, escrevam, perguntem, tirem suas dúvidas. Nós fizemos um levantamento antes de iniciar essa conversa, antes de planejar essa conversa, né, com os professores do segundo ano. O tema escolhido para a nossa conversa é o campo aditivo e as operações com o campo aditivo, né? E esse tema, a escolha desse tema, ela veio a partir do que vocês colocaram para nós, né? É interessante que todas saibam que está sendo gravado. Então, se vocês não sentirem a vontade de falar com a câmera aberta, fecha a câmera, fala só com o seu áudio, escreve no chat, usem e abusem do chat, tá bom? Mas se você se sentir à vontade, abre a câmera e fala conosco. E depois nós vamos disponibilizar lá no Padlet. A reunião do primeiro ano foi gravada também. A gente já indica para vocês do segundo ano que assistam a reunião do primeiro ano se tiver essa disponibilidade, se houver um tempo aí na organização de vocês, que nós sabemos que é intensa, né? Com o primeiro ano, nós discutimos números e tematizamos uma atividade que trabalhava especificamente fichas sobrepostas. Tivemos uma primeira conversa lá no primeiro semestre, com os professores do segundo ano. Naquele momento, nós falamos a respeito dos números, né? Optamos em falar em o que priorizar com o trabalho dos números. Para hoje, os nossos objetivos serão refletir a respeito do processo de ensino e aprendizagem da matemática, subsidiar o trabalho que está sendo desenvolvido em sala, que vocês estão desenvolvendo muito bem, mas a gente traz aqui algumas sugestões, algumas colocações a partir do que vocês colocaram no chat, para o trabalho com o campo aditivo e tematizar algumas habilidades essenciais referente a esse tema, né, que é o campo aditivo. Os objetivos são o campo aditivo, habilidades essenciais de matemática e o EMAI, né? Nós vamos olhar... Desculpa, sim, hoje nós vamos olhar para o EMAI e uma sugestão, uma ideia aí de uma sequência de atividades que vocês possam trabalhar em sala de aula para resgatar os mesmos conteúdos, mas de uma forma diferente. Nós vamos para o primeiro momento que a gente tem intitulado como matemática que acolhe, né? Temos discutido com vocês, para quem participa aí do EMAI, quem participou no primeiro semestre, a perspectiva de educação matemática que nós temos no nosso currículo e está vigente aí há um tempo já nas nossas discussões. Essa perspectiva de educar matematicamente os nossos alunos, ela tem como objetivo exatamente isso, uma matemática que acolhe, uma matemática que te convida. Te convida ao quê, Silvana? Do que a matemática está me convidando? Te convida a pensar, te convida a entender, a compreender os processos matemáticos que estão naquelas situações e não a simplesmente reproduzir aqueles processos. Então, é uma matemática que tem como objetivo ser acolhedora, que quer que você entenda os processos para poder continuar crescendo o conhecimento, né? Aqui, nós escolhemos colocar uma imagem que está dizendo, que tem o título de matemática que acolhe, e tem um dizer na plaquinha.
Alguém consegue me pontuar, né? Colocar para mim o que está dizendo essa placa? Qual que é o significado dela? Abrir, Silvana. Abrir. Ângela, então está dizendo abrir. Vocês concordam com a Ângela? Mariela colocou no chat aqui, aberto. Aberto. Quem mais tem alguma opinião a respeito? Quando a gente observa, aliás, onde a gente observa esse tipo de placa? Pode ser, antes de você falar, porque ficou interessante isso aqui. A Elisângela disse que pode ser livre ou adjetivo livre. Esse eu não sabia, não. Esse também não, interessante. Aberto, pode ser aberto a aprender novas coisas. Dentro deste contexto que nós estamos discutindo aqui. Contexto. Bacana, bacana. A ideia é exatamente essa mesmo. A gente vê esse tipo de placa em qual contexto, gente? Onde que a gente observa esse tipo de placa? Comércio. Comércio, né? Restaurantes, cafés, geralmente no comércio que a gente vai comprar coisas também, mas geralmente restaurante, café tem algum tipo de placa nos chamando a atenção, nos convidando, né? Mas, gente, tá escrito em qual língua essa placa aqui? Inglês. Inglês. E a gente conseguiu interagir bem com ela, né? Porque, olha, Open é uma placa que a gente até vê com uma certa frequência no cotidiano. Então, dá para a gente entender no contexto, né? Que vocês estão sendo nessa manhã convidadas. E a ideia é essa mesmo. Convidadas a entrar e a pensar também se vocês estão abertas, né? Para entrar nessa matemática que acolhe, nessa discussão. Então, sintam-se aí convidadas para entrar nessa discussão dessa manhã. Vou caminhar aqui. Charlie, você quer colocar alguma coisa? No chat aqui o pessoal colocou que aparece muito nos filmes essa plaquinha, né? Verdade. Que eles colocam, né? A Mariela colocou, a Mônica disse, geralmente temos em comércios, e a Elisângela falou que nós temos isso em lojas e a língua que está sendo aí que está colocado é inglês. Isso mesmo, perfeito. Bom, se nós tivermos professoras do primeiro ano na sala e as coordenadoras que estiveram conosco na terça-feira, com certeza vão observar uma certa proximidade nas discussões, embora a temática seja diferente, tá? Então, a gente promete aqui um revisitar de algumas discussões e uma ampliação para o tema escolhido para hoje, só para avisá-las. Acho que é legal deixá-las conscientes, né, Charlie? Isso. Bom, para a gente caminhar, então, nós vamos pensar, nesse primeiro momento aqui com o segundo ano, a relação da matemática com os alunos não alfabéticos. Gente, mas o que tem a ver pensar matemática com alunos não alfabéticos em língua portuguesa? Será que tem alguma relação? Será que existe algum aí ponto de atenção ou algum benefício nessa relação? Como que é estabelecida essa relação do ensino da matemática com os alunos que não são alfabéticos na língua portuguesa, né? É isso que a gente vai pensar agora. Para pensar a respeito disso, nós vamos convidá-las. Não sei ainda se temos meninos nessa sala, né, Charlie? Então, eu também não consegui identificar, estou procurando aqui. Vou continuar aqui no feminino. Nós vamos convidá-las a observar 2 momentos de discussão da realização de uma mesma atividade, tá bom? Então, vou propor o primeiro momento, observem os encaminhamentos, observem como é a atividade. Finalizou esse primeiro momento, vou para a segunda atividade, vou pedir a atenção de vocês também para o encaminhamento, como essa atividade está colocada. Então, primeiro momento, vai começar agora, todo mundo observando, e abre o chat aí, conversa com a gente, abre o áudio. Obrigada por quem já se prontificou a participar. É isso mesmo, vamos interagir, senão não se torna uma conversa, né? Como eu mesmo. Então, vamos lá. Ó, primeiro momento, eu vou pedir para vocês ler o problema e indicar. Então, indicar o quê, Silvana?
Vou colocar aqui 3 questionamentos e ao ler o problema, vocês precisam identificar e indicar as informações solicitadas. Ó, primeiro, qual é o assunto do problema, né? Então, quando eu mostrar o problema, vocês vão pensar qual é o assunto do problema. Não precisa copiar, porque a hora que eu mostrar o problema, eu vou colocar esses questionamentos ao lado. Segundo, qual o questionamento feito a respeito do assunto? Então, aquele problema tem um assunto, estou te pedindo para identificar qual é o assunto. Depois, aquele problema tem um questionamento, eu já estou te dizendo que tem. Qual que é o questionamento que está sendo realizado a partir do assunto? E o terceiro está te perguntando se as informações oferecidas no problema que eu vou mostrar ajudam a encontrar uma resposta para o questionamento. Então, nós vamos identificar o assunto, o questionamento e se as informações oferecidas naquele problema contribuem para que a gente responda ao questionamento. Essas são as 3 indicações que a gente precisa fazer a partir do problema. Tudo bem até aqui? Posso mostrar o problema? Coloquem sim ou não para mim aí no chat ou digam, né? Se eu preciso retomar alguma coisa da comanda. A princípio tudo entendido. Tudo entendido? Ok, isso. Pode Perfeito. seguir. Chat é uma maravilha. Então, olha lá, os questionamentos vão ficar aqui. E o problema é esse. Vou dar alguns minutinhos, alguns segundos, né? Na verdade, para vocês lerem. E a partir da leitura de vocês, eu vou pedir que vocês me indiquem, então, as informações solicitadas. Alguém já quer me indicar qual é o assunto do problema? Que é o primeiro questionamento? Ele fala da Cecília, foi só o que eu achei. Ele tá falando da Cecília. Sobre a Alguém falou outra coisa que eu não ouvi. Quantidade de vasos. Tá falando sobre quantidade de vaso? Esse é o assunto? 11, 7. Ó, o chat aqui tá bem interessante, já começou a aparecer o kkkk, porque... Por que kkkk? Tá mais difícil que terça. Tá mais difícil que terça? Mas lembra, Mariela, que o nosso currículo propõe uma gradação? Sim, claro. Primeiro ano, segundo ano, Mariela. Tá certo, errado não tá. Saída pela direita. Alexandra, vaso, Cecília, 27, que acho que é 20, acho que 11, né? 11, 27. Acho que é no vaso, então não sei, daisies, né? Não sei se é algum tipo de flor. Mas tem o assunto, acho que é as flores no vaso, o questionamento, acho que é quantas tem no vaso agora. E dá para encontrar. Foi o que eu consegui identificar. Perfeito. Tem o assunto, o assunto, acho que é essas flores no vaso, acho que essas daisies aí. E no final. Por aqui, ó, no chat, eu só sei o nome dos números, mais nada para colocação. A outra também, outra colocação que fizeram, número 11 e 27, Cecília. Isso, beleza, já identificamos. E teve uma que colocou, e margaridas. Ela identificou a margarida. Agora eu quero ver a margarida. Ela diz que tem margaridas. Tem margarida, exatamente. Tá. Então, tem mais alguma coisa no chat? A Daniela Gales que falou que tem margarida. Tá. Tem mais alguma coisa no chat? Não, aí... sim, vários kkk, que continua... Vários kkk. Tá. Aqui... É o Teams? Aqui, vocês já contemplaram o assunto, me disseram várias coisas, que pode ser vasos, podem ser margaridas, pode ter alguma coisa a ver com a Cecília, então eu entendia que não há uma unanimidade no assunto, mas existem aqui várias propostas do assunto. Qual é o questionamento? Aqui foi unânime, quem falou de que alguma coisa de quantidade, alguma coisa de vaso, e que pode ser em relação a flor, né? Mas quantidade tá fechada aqui. Agora, o último é se as informações oferecidas ajudam a responder o questionamento. Alguém conseguiu aqui saber? Alguém fez a resposta aqui. A Alexandra disse, precisaria da habilidade de ler, né?
Então, eu entendo que a proposta, a disposição desse problema em outra língua tem tudo a ver com a questão do aluno não alfabético, né? Ou seja, é aquele aluno que ele não consegue fazer a leitura daquele problema, né? Eu acho que tem tudo a ver. Algumas coisas ele percebe, que nem tem ali números, 11, 11, 27, que é o 27, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Aline, perfeito. Obrigada pela colaboração. Aline, fica com a gente e me responde o seguinte. Você considera que você é uma pessoa alfabetizada na língua inglesa? Não. Não? Eu posso pedir para você continuar aí com a gente para eu te fazer o próximo questionamento? Sim. Então tá bom. Enquanto a Aline continua com a gente, respondam vocês aí no chat. Vocês são alfabetizados na língua inglesa? Vocês consideram que vocês são alfabetizados na língua inglesa? Sim ou não? Não, não. A Daniele disse, verdade, me senti meu aluno com a interrogação nos olhos. Alexandra falou, pré-silábica. Pré-silábica. Pré-silábica, é. Não, que interessante, só, desculpa, mais uma, a colega Marlene falou o seguinte, que ela é silábica com valor, então já está mais meio caminho andado aí, né? Verdade, né? Lá nas hipóteses de escrita, na alfabetização, nós temos 5, silábico com valor é mais ou menos meio do caminho, ela tem razão. Bom, aproveitando a participação da Aline que se colocou, eu vou pedir, então, Aline, para você me ajudar a partir das informações que você identificou, porque você falou assim, olha, como se fosse um aluno não alfabético, dá para identificar algumas informações, talvez dá para trabalhar com elas. Então, eu vou pedir, Aline, para você responder aqui para mim, ó, de acordo com as informações do problema, indica para mim qual seria a resposta correta, ó. Letra A, 11, letra B, 27, ou letra C, 38. Qual você acha que seria a resposta correta para o problema, para o questionamento do problema? Eu acredito, não sei se é uma adição, que é 38, né? Que é 20, que é o 27 mais 11, 38. Mas por que você acha que vai ter que fazer uma adição? Até porque a temática de hoje é do campo aditivo. Porque eu não consegui fazer a leitura, eu estou silábica com valor. Então, algumas coisas, né? Mas como eu não sou fluente em inglês... E por que você não escolheu o 11? O 11? Porque lá tinham dois números, né? O 11 e o 27. Então, eu imaginei, né? Que seria para uma situação que indique, assim, para soma, né? O campo aditivo. Somar de margaridas, talvez? Tá. Eu posso fazer uma compreensão aqui a partir da sua fala de que você identificou pelas informações que você conseguiu observar que existe duas dessas informações, o 11 e o 27. E provavelmente não seria a resposta, não estaria lá no problema. E aí a terceira é a que não está. Então você identificou que poderia ser essa. Isso. Que Mas seria... você tem certeza ou você acha? Não, eu tenho certeza. É assim, certeza não. Assim, pela soma. Adorei. Se eu pegar 27, que é 27, né? Mais 11, né? 38. E o que você precisaria para... Ó, eu vou entender o seu certeza não como talvez, tá bom? Para você confirmar a sua informação, você precisaria o quê, Aline? O que você acha? Eu precisaria de compreender, fazer a leitura, dar conta de fazer a leitura, para que eu possa compreender qual é a estratégia que eu vou usar para resolver essa situação, problema. Perfeito. E aí, fazendo essa compreensão, você conseguiria validar, né, a sua resposta. Com certeza. Muito Teve uma bem. falha aí na comunicação, né? Para mim, eu acredito que o problema ofereceu, sim, informações válidas para que eu pudesse resolver essa situação, problema. Tem o questionamento, tem o assunto,
só que eu não entendo a língua inglesa. Não tem condições para fazer a compreensão completa da proposta. Nossa, Aline, eu tenho muito que te agradecer. Você contribuiu muito por esse momento de discussão. Muito obrigada, viu? Por nada. Adoro Imagina. Vocês. Então, ó, eu vou caminhar aqui. Agora, vamos todo mundo participar. A Aline já deu a contribuição dela, agora vamos voltar aqui para todo mundo na participação. O segundo momento, agora a gente vai, tá? Então, nós já olhamos lá o primeiro momento, fizemos a leitura, vocês apontaram as informações que vocês entendem que são importantes para aquele problema. A Aline contribuiu conosco respondendo ao questionamento que eu fiz. E agora a gente vai para um segundo momento, que é observar o encaminhamento dessa atividade com a mesma temática, tá bom? Então, vamos lá, ó. Analise o problema que a professora irá ler e indique, né? Vocês já sabem o que vocês vão indicar. Aqueles 3 questionamentos. Mas agora eu vou fazer a leitura para vocês. Em um vaso de margaridas, algumas estão murchas. Cecília trocou 11 e restaram 27 no vaso. Quantas margaridas estavam no vaso inicialmente? Li muito rápido? Vocês estavam esperando que eu lesse em inglês, né? Que eu fosse fazer aqui, gastar meu inglês com vocês. Não, eu poupei vocês deste momento. Porque como a Aline colocou, a ideia é eu trazer para vocês a leitura para que vocês consigam acompanhar a discussão. Então, eu vou fazer novamente a leitura, um pouco mais pausada, e vou caminhar. Em um vaso de margaridas, algumas murcharam. Cecília tirou, né, 11 e restaram 27 no vaso. Quantas margaridas estavam inicialmente? Não respondam, nem no chat, nem no áudio. Vamos caminhar aqui. Bom, agora a gente vai pensar juntos cada informação que o problema está contendo, tá bom? Vou falar mais pausadamente ainda, com mais interação de vocês a respeito do problema. Então, ó, a primeira informação está dizendo que havia um vaso de margaridas e que algumas dessas margaridas presentes no vaso murcharam. É isso que a primeira sentença está dizendo para a gente. A segunda está dizendo que a Cecília retirou desse vaso algumas margaridas, né? 11, está especificando, 11 delas. E que restaram no vaso 27. E a terceira sentença está nos questionando quantas margaridas estavam no vaso inicialmente. Fiz a leitura para vocês, com vocês. Então, agora eu vou perguntar qual é o assunto do problema, qual o questionamento feito a respeito do assunto e se as informações oferecidas no problema contribuem para responder o questionamento. Vou pedir para vocês se atentarem à pergunta, tá bom? Então, a pergunta, vou voltar aqui até para a gente fazer juntas pausadamente. Qual é o assunto do problema? Quem gostaria de responder? Pode colocar no chat também, se não quiser abrir o áudio. Qual que é o assunto? Sobre o que está falando? Sobre as margaridas no vaso? Todo mundo concorda? Eu acho que é sobre flores, né? Porque fala 2 tipos, então eu acho que fala sobre flores. 2 tipos? Qual que é o segundo tipo, Marisa? Não é o segundo tipo. É porque margarida é flor. Então, quem não conhece o nome de margarida sabe que é flor. Perfeito. Então, eu colocaria flores. Mas está falando de um tipo só de margarida. Um tipo só. Você está considerando que a Cecília é uma flor? Não. A Cecília é a menina. Perfeito. É só sobre a margarida mesmo. A Alexandra pôs aqui no chat flores no vaso. Flores no vaso. Especificamente as margaridas no vaso. Lá no primeiro momento, vocês trouxeram que poderia ser vaso, poderia ser quantidade, poderia ser a margarida. Na verdade, o foco principal, como vocês estão apontando aqui, o assunto principal, são as margaridas. E tudo que acontece, né? A ação que envolve aí
as margaridas no vaso. Então, as informações que vocês pontuaram no primeiro momento estão corretas, pensando agora que elas se articulam para um assunto principal, que são as margaridas no vaso mesmo. Qual que é o questionamento? Ó, no chat colocaram quantas margaridas restaram no vaso e cadê a quantidade de flores? Tá. Quantas margaridas restaram no vaso? Quantas margaridas tinham inicialmente? Outra foi quantas margaridas tinha inicialmente no vaso? Isso, que é diferente, né? A ação é diferente. Pensar quantas tinham inicialmente e pensar quantas restaram, existe aí uma diferença. Porque restaram, ó, o problema está falando para gente. Cecília retirou 11 e restaram 27. Se ele já está dizendo que restaram 27, a gente poderia perguntar quantas margaridas restaram? Não, né? Porque a informação já está aqui. Então, a pergunta está se referindo a quantas margaridas tinha inicialmente, tá bom? Vocês acham que as informações oferecidas no problema ajudam a gente a identificar quantas margaridas tinham inicialmente? Aqui é uma resposta de sim ou não. Ajudam ou não ajudam? O problema oferece todas as respostas? As informações? Sim. Ajuda. Tem algum não, Chayane? Por enquanto, não. Todos estão dizendo sim. Todos estão dizendo sim. Então, ó, só para a gente retomar aqui. Então, no vaso de margaridas, algumas murcharam. Cecília retirou 11 e restaram 27 no vaso. Quantas margaridas haviam no vaso inicialmente, tá? Para quem aqui é fluente em inglês, eu preciso dizer, né, que a gente tomou todo um cuidado aqui na hora de traduzir o problema. Esse problema ele foi retirado de uma atividade do segundo ano. Pode ser que alguém aqui já tenha passado por ela e reconheceu esse problema. E o que a nossa PCNP de inglês nos orientou a colocar aqui para vocês quando a gente fizesse a exploração do texto? Nós traduzimos o texto da forma como ele está escrito no material. Poderia ter melhorado um pouquinho aqui a linguagem? Sim. Então, quem tem fluência em inglês sabe que esse texto poderia ter alguns encaminhamentos para uma melhora. Inclusive, até ela fez 1 ou 2 arranjos. Mas a gente trabalhou aqui... Deixa eu lembrar qual é a palavrinha bonitinha que ela falou. A gente trabalhou com palavras que são fáceis para vocês interagirem durante a leitura, né? Então, peraí, ó. Cognatos, né? Então, a gente trabalhou aqui com cognatos, que são palavras em inglês que a gente consegue fazer relação com a nossa vivência para contribuir para a discussão. Então, só deixando aqui essa informação, né? Para quem fizer a leitura desse texto, olhar e falar, nossa, mas poderia ter escrito melhor esse texto em inglês. Sim, mas a gente trabalhou com cognatos para promover aí uma interação melhor com aquilo que a gente vivencia do problema. Agora eu preciso da colaboração, não da Aline, porque ela já colaborou, mas de outra colega, ou outro colega aqui entre nós, que não é alfabetizado na língua inglesa, para a gente responder aqui um questionamento. Quem poderia colaborar conosco? Eu não sou, pode falar, sou leiga. Perfeito, Marisa. Obrigada por se colocar. Ó. Então, de acordo com as informações do problema, indique o cálculo correto. A gente já conversou a respeito do assunto, nós já sabemos qual é o questionamento, né, Marisa? Que é quantas margaridas estavam inicialmente, né? Sabemos quais são as informações lá, porque vocês apontaram que as informações são suficientes. Das que murcharam, ela tirou 11, restaram 27. Agora eu vou mostrar 4 cálculos. E eu vou pedir para você indicar qual deles responde ao questionamento feito, tá bom? Tá bom. Tem uma participação aqui no chat que diz, é uma transformação do campo aditivo? Foi uma colocação que foi feita. Será que é uma transformação do campo aditivo? Então, Marisa, voltamos aqui nós duas. Indique de acordo, então, com as informações do problema, o cálculo correto. Vou retomar. Então, no vaso tinham algumas flores e algumas delas murcharam. A Cecília retirou 11. 27 foram as que restaram. E a pergunta é quantos tinham inicialmente.
Então, a partir dessas informações, a gente tem que pensar se a letra A responde ao nosso questionamento, se a letra B responde ao nosso questionamento, se a letra C responde ao nosso questionamento, ou se a letra D responde ao nosso questionamento. Marisa, não precisa ser rapidinho, não. Pode parar, observar aí. Não deem sua opinião por enquanto, gente. Deixa a Marisa dar a opinião dela, depois a gente abre para vocês darem a opinião de vocês. Marisa, quando você estiver pronta. Tá bom, deixa eu observar então. Sim. Enquanto você vai observando, os colegas também podem observar, porque aí depois que a Marisa der a opinião dela, a gente vai pedir o de vocês. Eu ficaria com a B. Você ficaria com a B. Isso. E pronto? É essa? Pronto. É essa, eu ficaria com essa. Tá bom. Você quer me explicar por que você quer me explicar por que você ficaria com a B? Olha, eu ficaria com a B porque, para mim, o resultado foi mais próximo, você entendeu? Só por isso, como professor. Agora, se eu fosse aluno, falar a verdade para vocês, eu, como aluno, analfabeto, que não sei ler, eu ficaria com a B. Com a mais simplesinha. Porque é isso que as crianças fazem. Tá certo. Pessoal, e vocês? Com qual vocês ficariam? Coloquem para mim aí no chat. Quem concorda com a Marisa? Quem ficaria com a B? Qual cálculo é o correto para responder ao problema que nós estamos lendo e analisando juntos? Ó, a Aline colocou letra A. Letra A. Mariela, todos. Mariela disse que todos? Meu Deus, Mariela, mas o que acontece? Eu Vai concordo. lá, gente, no chat ou no áudio? Letra A, B, C, D, todos. C. A Mariela abriu aqui a possibilidade de todos. Ó, Coloquem a Michele, opinião de letra C. vocês. Michele, letra C. Quem dá mais? Tô igual bingo. Não, bingo não, leilão. Henriette, letra C. Eu fico com a D. D. D de dado. D de dado. Tem mais, Charlie? Todos levam a mesma resposta. Mais uma contribuição. Quem colocou isso? Deixa eu só puxar aqui que aparece a Elisângela. Elisângela falou que todos levam a mesma resposta. A Conceição colocou que fica com a B. B. Tem mais? E aí, na letra C, está sendo feita a decomposição dos números, que vai fazer com que o aluno reflita a origem do número, de onde que vem o 27, de onde que vem o 11. Perfeito, Aline. Vou deixar aqui várias coisas que você falou para a gente pensar juntas aqui. Tem mais alguma contribuição no chat? Ainda não entramos com mais nenhuma por enquanto. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, a partir da contribuição das informações do problema, a gente tem aqui 4 cálculos. E nós perguntamos, eu perguntei aqui, qual que indica que seria o cálculo correto para responder ao questionamento feito pelo problema. Tá. Tenho certeza que aqui vocês fizeram contas, né? Então, eu vou voltar aqui no problema para vocês me darem a resposta. Num vaso de margaridas, algumas murcharam, Cecília retirou 11 e ficaram 27 no vaso. Quantas margaridas havia inicialmente? Quem fez a conta encontrou qual resultado? Quantas margaridas haviam inicialmente no vaso? Pode falar ou colocar no chat. Qual que é o resultado? Agora é a hora de pensar no resultado. 38. Vocês Chat concordam? também, 38. Não tem nenhum diferente. Michele, 38. Mônica, 38. Mariela, 38. Elisângela, 38. Ótimo, 38. Então, a gente conversou sobre as informações, vocês trabalharam com ela e estão apontando 38 como resposta. Tá correto, a resposta são 38 margaridas. E, inicialmente, havia 38. Aqui, nós estamos apresentando para vocês 4 opções de cálculo. O que essas opções de cálculo precisam ter para elas serem a correta? Elas precisam ter um plano de resolução, indicar uma resolução que leve ao resultado. E o resultado, a gente já chegou aqui à conclusão que é 38.
Então, o que eu vou propor para vocês agora? Nós vamos analisar juntos os 4 procedimentos de resolução, os 4 planos de resolução e ver qual é o que leva a 38. O que levar a resposta a 38 é o que está correto. Vamos pensar junto? Então, ó, o que aconteceu aqui nessa estratégia de resolução? Eu tinha o 27 mais o 11. 27 são as margaridas que restaram no vaso e 11 são aquelas que ficaram murchas que a Cecília retirou. Como eu sei que eu já sei o resultado final, que é 27, eu não preciso achar o final. Eu preciso aqui achar o inicial. Então, a incógnita dessa situação, que é sim uma transformação, quem colocou apontou muito bem, é uma transformação. Só que essa transformação não quer saber o resultado final. Eu não estou pensando na primeira parcela, na segunda parcela e vou encontrar o final. Eu estou pensando que eu não tenho a primeira incógnita, eu sei a segunda, que é que foram retirados 11, e eu vou pensar, e o resultado eu também já tenho, que ficou no vaso 27. Então, o que eu quero? Eu quero a inicial. Eu estou pensando na incógnita inicial, que é quanto havia no começo da conversa, no começo do dia lá, tinha quantas margaridas naquele vaso. Então, eu tenho 27. E eu sei que, para mim, trabalhar nesse cálculo aqui primeiro com 11 é mais fácil. Eu sei as regras do sistema de numeração e eu sei que o 11 é composto por 10 e por 1. Quando eu acrescento 10 mais 1, eu tenho o número 11, porque eu já compreendi as regras do sistema de numeração. Então, eu conservo 27, decomponho 11 em 10 mais 1 e trabalho com o cálculo de números menores, com cálculos intermediários, cálculos parciais. Se eu conservei o 27 e fiz a decomposição do 11, eu vou trabalhar com o que agora? Com um número exato, um número redondo. Ah, eu sei que ao acrescentar 10 a 20, eu vou aumentar 10 casinhas lá no quadro numérico. Do 20, se eu andar 10 casinhas no quadro numérico, eu chego no 30. Porque a minha professora sempre fala 10, 20, 30, porque caminha de 10 em 10. Eu uso a regra lá do quadro numérico. Então, do 20 caminha no 10, eu vou chegar no 30. Só que eu não vou chegar no 30 redondo. Eu vou chegar no 37. Então, aqui eu consegui encontrar o 37. Meu cálculo acabou? Não, porque eu decompus o 11 em 10 mais 1. Então, eu coloco um que eu não usei ele ainda aqui embaixo. Pego o 37 que resultou da adição entre 27 mais 10 e acrescento 1. 37 mais 1 dá 38? Ah, se 37 mais 1 dá 38 e a resposta correta é 38, a letra A é um cálculo correto? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, então a letra A é um cálculo correto. Mas vários de vocês indicaram a letra B. Vamos ler a letra B? Com todas as informações que eu já falei. Eu tenho 27, que é o que restou, e o 11, que foi o que retirado. Eu não quero trabalhar com o 11 agora. Eu quero trabalhar com o 27. Minha professora já trabalhou ficha sobreposta comigo, eu já fiz a decomposição de números. E eu sei que para formar o número 27, eu tenho o 20 e eu tenho 7. Então, eu fiz a decomposição de 20 para um lado, de 7 para o outro. E conservei o 11. Eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar com o 20, eu quero trabalhar com o 7 e com o 11. Porque eu sei que se eu acrescentar o 7 mais o 1 que está aqui no 11 lá pelos fatos básicos, toda vez que eu acrescento a um número, o número que vai dar é o seu próximo. Então, se eu acrescentar 1 mais 1, o próximo depois do 1 pela ordem da sequência numérica é 2. 2 mais 1, pela sequência da ordem numérica que a professora já me ensinou sequência, se eu acrescentar mais 1, vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. Então, os fatos básicos vão me ajudar a entender aqui, ó, que se eu acrescentar 1 no 7, vai dar 8. Mas aí não vai ser 8 porque aqui tinha o 10. Então, 7 mais 11, 18. E o 20 eu vou deixar ele aqui quietinho porque ele é maior.
e eu vou pensar nele depois. Ah, tá, deu 18. O 20 mais o 18 é naquela mesma história que a minha professora já falou, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 10 e 8, né? Eu já sei essa informação. Se eu acrescentar mais 10 ao 20, eu vou chegar ao 30, porque pela ordem que a minha professora discutiu comigo no quadro numérico, são 10, 20 e 30. Então, eu estou acrescentando mais 10, dá 30. Só que vai dar 30 aí exato? Não, eu tenho 8 aqui junto, então vai dar 38. Ah, a letra B deu 38 também. É um cálculo correto? Responde ao nosso problema? Sim ou não? Responde. Responde. Então, letra A e letra B são cálculos corretos. São verdade, possíveis. O aluno pode utilizar várias estratégias. Poderia Perfeito, Aline. Aí você falou assim, ó, que a letra C, talvez, por ele fazer parte do processo de alfabetização matemática, no processo de alfabetização matemática, nós não temos alunos com as mesmas hipóteses de língua, tá bom? Pré-silábico, silábico sem valor, silábico alfabético. Isso eu não estou falando para a Aline, eu estou falando para todo mundo, tá? Então, lá na língua portuguesa, nós temos as 5 hipóteses de escrita. Em matemática, nós não temos hipóteses. Nós temos um processo de alfabetização e um processo de letramento. Então, mesmo que o aluno tenha a escrita pré-silábica em língua, isso não tem relação com o conhecimento dele em matemática. Porque, como a Aline pontuou muito bem, ele pode não ter ainda avançado na hipótese de escrita, mas ele pode saber, vou usar sua fala, tá, Aline? Pela ficha sobreposta, ele pode saber que eu tenho o 20 mais o 7 no 27. Ele pode saber que no 11 eu tenho 10 mais o 1. E ele pode trabalhar com essa decomposição, porque a Pro já trabalhou nas fichas sobrepostas. Ao fazer essa decomposição, ele pode isolar os números redondos, ó, até mudamos a setinha aqui para vocês observarem. O aluno pegou o 20 e o 10, que são os números redondos, que como a gente já estudou lá no ATPC de fevereiro, a Adélia Lehner e a Patrícia Sadowski pontuam que os alunos trabalham melhor com números redondos no começo da interação com os números. Então, ele pode isolar os números redondos e trabalhar com eles. Eu já falei aqui como que ele vai fazer esse trabalho, né? Eu já discuti no quadro numérico 10, 20, 30. Eu já sei que aumenta de 10 em 10. Então, se aumenta de 10, do 20, eu aumento 10, só pode dar 30. Então, ele isola aqui o 20 e o 10 e resulta em 30. Vai isolar os números com um algarismo. Ele vai separar aqui os números com um algarismo, que é o 7 e o 1. E o 7 e o 1 vai entrar naquele conhecimento do segundo ano que a professora já trabalhou, que são os fatos básicos. E quando eu acrescento 1 a um número, sempre vai dar o seu próximo na sequência. Então, lá na ordem, na sequência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois do 7, eu tenho 8. Se eu tenho 7 aqui e eu acrescentei 1, o número que vai dar de resultado só pode ser 8. 30 mais 8, 38. Então, ele pode pensar tudo isso, mesmo não sendo alfabético, porque ele compreendeu a discussão com a decomposição e vai chegar ao resultado de 38. E teve um grupo de pessoas que disse assim, ah, não, mas o D é mais curtinho. Realmente é mais curtinho, mas também tem todas essas informações. Na verdade, o D é tudo isso daqui que o C faz, só que de uma forma mais abstrata. Por quê? Porque eu, aluno ou professora, já garanti todas essas discussões e eu não tenho a necessidade de descrever. Eu não preciso descrever no papel, mas eu penso tudo isso. O que eu penso? Ó, eu penso que 7 mais 1, que é um fato básico, vai dar 8. Eu penso que 20 mais 10 vai dar 30. E 30 mais 8 vai dar 38. Não é a mesma coisa que eu fiz aqui? É. Só que aqui eu tive a necessidade de fazer o detalhamento para compreender o processo. Eu detalhei, registrei, visualizei e cheguei no resultado. E aqui, como eu já consegui abstrair o processo, eu não senti a necessidade de registrar, mas eu pensei tudo isso.
Eu pensei o 7 mais o 1, o 20 mais o 10, coloquei o resultado do 7 mais o 1 aqui, do 20 mais o 10, e o resultado vai dar 38. Sil, a Mônica colocou aqui no chat que ela tem aluno silábico com valor, e quando ela faz a leitura da situação problema, eles conseguem fazer o resultado. Chegar ao resultado do problema. Mônica, obrigada pela sua colaboração. Exatamente isso, porque a aprendizagem matemática, ela se relaciona com a língua portuguesa de forma que elas contribuem uma com a outra, mas não impede. Eu não aprendo tudo sobre língua portuguesa para aprender matemática, né? Eu não preciso saber ler e escrever para saber compor e decompor número. Porque a minha professora já trabalhou essa composição e decomposição comigo. Então, eu consigo fazer estratégias de resolução sem necessariamente saber ler e escrever. O que muda, né? O que tem de diferente? Bom, primeiro, essas resoluções aqui, ó, vocês diriam que elas são exatas ou que elas têm outro nome de estratégia? Quem sabe o nome desse tipo de estratégia aqui? São resoluções exatas? O que será que eu estou chamando de exata? Será que é isso, Charlie? Minha pergunta não contemplou aqui essa compreensão? Eu vou mudar a pergunta. Estamos em silêncio. Sim, estamos em silêncio. Sim, então, sim. Apareceu um sim. Mas acho que mudando a pergunta ajuda. Tá, eu vou mudar a pergunta. Vocês diriam que estas resoluções são resoluções exatas, que é uma coisa, ou são resoluções com estratégias de cálculo mental, que é outra coisa? Então, agora eu dei opção. É exato ou estratégia de cálculo mental? Eu já estou dizendo para vocês que tem diferença. Vocês acham que são exatas ou resoluções com estratégias de cálculo mental? Estratégias de cálculo mental. A segunda que você falou. A segunda que eu falei, estratégias com cálculo mental. Sim. Sim, são 4 resoluções que estão contendo aqui estratégias de cálculo mental. E são 4 resoluções, para quem ainda não entendeu aqui, que respondem corretamente ao problema. Então, na verdade, não tem a resposta certa. Todas são respostas certas, porque todas expressam um plano de resolução e todas respondem ao problema. Reserva aí as estratégias de cálculo e vamos voltar na minha primeira pergunta lá, na nossa primeira inquietação. O que tem a ver a questão do aluno ser alfabético com o ensino da matemática? Então, temos alguns questionamentos aqui. Primeiro, quais foram as diferenças entre os 2 momentos de realização da atividade? Teve diferença no momento 1 e no momento 2? O que vocês acham? Sim ou não? Foi diferente o primeiro momento do segundo? Foi. A leitura. A leitura mudou tudo. A leitura de quem? A leitura da professora, no caso da professora Silvana, né? Que nem a professora falou. Tenho aluno silábico com valor que, quando eu faço a leitura, eles compreendem e interpretam o problema. Perfeito, Aline. Alguém discorda da Aline ou quer acrescentar alguma coisa do que ela está dizendo? Eu só queria entender se vocês estão em silêncio porque vocês estão pensando sobre tudo isso que a gente está provocando vocês ou porque vocês não tá dando certo, a gente não tá colocando coisas que dá para acompanhar. Fala aí pra gente. Vocês estão pensando sobre ou precisa voltar porque não tá dando para acompanhar? Isso. A Elisângela colocou interpretação da leitura, a Mariela colocou sua leitura, a Marisa sim, a Daniele sim. Tá, perfeito. Ô, Sil, eu posso falar? Pode ir. Eu estou entendendo o seguinte, você e a Charlie estão provocando a gente, né? E mostrando a importância da leitura na matemática e da interpretação, né? Do ser leitor para o aluno, para o estudante, desde o primeiro ano. E isso é muito importante. Tem tudo a ver, sim, com certeza. A alfabetização tem tudo a ver. E vocês estão provando isso para a gente, né? Fazendo a gente refletir. Isso é muito importante. Tá ótimo. Obrigada. Sil. Oi. É a Mariela.
Diga. Sil e Charlie. O cri-cri, mas assim, você também fez a diferença nessa questão, que você viu que não veio uma resposta, e foi justamente o que você colocou. Acho que a gente não tinha entendido a pergunta. E aí você trouxe mais um ponto para esclarecer, né? A questão do exato, o que você estava querendo dizer com essa pergunta, né? Se era exata ou se era a do cálculo mental. Então, eu fiquei na dúvida ali ainda, e aí a gente precisou de mais uma informação e fez essa diferença também. A gente identificar... Espera aí que minha cachorrinha... A gente identificar por que não chegou a resposta. Mas é interessante, eu queria só colocar uma coisa, que numa situação dessa, esse cri-cri, às vezes, ele aparece na sala de aula. A gente fala, e a gente acha que o aluno está entendendo. E, às vezes, precisa fazer essa parada, que nem a Sil fez, e falou assim, gente, está entendendo? Vamos voltar? E, às vezes, uma volta que você faz e uma colocação diferente, você põe o assunto de uma outra maneira, você consegue fazer isso, entendeu? Então, às vezes, assim, a gente entende muito silêncio como vocês estão entendendo, e aquele aluno, ele não, um não quer levantar a mão, outro não quer se expor, outro, né? Tem várias situações. E aí... o silêncio faz muito barulho, né, Charlie? Exatamente. E tem uns que eu brincava, que eu falo assim, tem gente que tá com cara de ponto de interrogação. Então, às vezes, quando a gente observa bem a sala, aí você já conhece, sabe da dificuldade. E essa questão aí da leitura, até acho que foi em maio anterior ou retrasado, vocês trouxeram isso, também a questão de observar, né, fazer o levantamento das informações. Se ele não resolve por conta da dificuldade matemática ou se está relacionado com a leitura, né? Leitura e interpretação. É isso. Sil, aqui a Mônica colocou, estamos igual aos alunos na sala de aula, pensando e repensando para chegar a uma resposta. Adorei. A Patrícia disse, assim como usamos estratégias para tentar entender o texto em inglês, o aluno também usa as dele, para a resolução de problemas matemáticos, né? E a Michele, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, colocou, sim, a leitura do professor leva o aluno a compreender o problema. Então, tudo isso que vocês colocaram aqui, gente, ó, quando a gente pergunta assim para vocês, os dois momentos tiveram diferença? Sim, eu vou sintetizar tudo isso que vocês disseram aqui, falando a respeito das condições didáticas oferecidas. O que muda de um para o outro? Aí vocês pontuaram a leitura, você realizou a leitura. Por que no primeiro momento eu pedi para vocês lerem o problema, ouvir o que vocês disseram a respeito, ouvir as informações, e vocês levantaram várias informações super acertadas, né, assertivas, e caminhei. Aí veio a professora Aline, participou da resposta conosco, e eu caminhei. Porque naquele momento não era a intenção minha oferecer mais condições, né? Aquele primeiro momento eu trabalhei com aquilo que vocês trouxeram como informação, e eu validei. Existe um risco quando a gente faz isso, porque algum aluno poderia ter dito assim, ó, tá falando também que tem bastante maçãs e que as maçãs também murcharam e que isso está colaborando, e aí juntando 11 com 27 maçãs vai dar 38. Oi, Silvana, do que você está falando? Eu estou falando que às vezes quando a gente valida as respostas dos alunos, mesmo que a maioria delas estejam corretas, e não volta no texto, não faz a leitura para o aluno, porque a gente entende que ele deveria ler, né? Ele deveria já ter essa compreensão leitora. E a gente não vai lá no texto, não valida, não faz a retomada, a gente corre o risco dos alunos que não estão entendendo nada do que está acontecendo terem feito interpretações próprias, não terem socializado essas interpretações conosco e serem validados também. Então, naquele bolo de monte de informação correta, pode ser que tenha escapado um monte de informação errada também. Mesmo porque um monte de nós, uma porcentagem de nós, nem sei quantos que a gente está hoje aqui, a última vez que eu vi a gente estava em 30. Uma porcentagem de nós pode ter compreendido tudo do problema e uma porcentagem nada. Nossa. 67.
67. Pode ser que boa parte das 67 pessoas aqui tenham ficado impactadas. Nossa, a Silvana tá pensando o quê? A Silvana e a Shalimar, numa sexta-feira de manhã, no final da semana, me dando um texto em inglês para a gente ler. E a partir do momento que eu fico impactado com a proposta, eu não vou avante, né? Eu não avanço nisso. O que acontece no segundo momento, que é totalmente diferente do primeiro? Eu chamo vocês para fazer a leitura, mas eu já aviso, ó, eu vou fazer a leitura com vocês. Eu faço a leitura. Por que a gente optou em não fazer a leitura em inglês? Porque não era o nosso foco. O nosso foco era a compreensão da situação. Para você compreender o que estava na situação, eu precisava te esclarecer as informações. Então, nós lemos dizendo as informações que continha no problema. Porque quando o meu aluno não é alfabético lá na língua portuguesa e ele não tem compreensão leitora, ele não consegue fazer a leitura e fazer a leitura com compreensão, porque existe uma diferença entre ler e ler com compreensão, né? Eu posso ter alunos do segundo ano que leem, mas não quer dizer que eles leem com compreensão. Então, a minha função, o meu papel nessa ação é dar a condição didática para a realização da atividade. Como que eu ofereci essa condição? Fazendo a leitura junto com vocês. Olha, aqui está dizendo que a Margarida, sim, elas estão em um vaso, que algumas delas murcharam, que dessas que murcharam, a Cecília realmente tirou 11 e deixou 27. E o questionamento aqui é quantas haviam no início. Quando eu volto, eu faço a leitura mais de uma vez para que vocês interajam com o texto. A partir da minha leitura de várias vezes, você vai trabalhando com as informações. Mas é o suficiente? Fazer a leitura e falar, ó, pronto, já li, se vira, faz a resolução, é o suficiente? Não, porque tem que acontecer um movimento que uma de vocês pontuou muito bem, o movimento de compreensão. Os 3 questionamentos que nós fizemos, eles foram propositais. É como se nós estivéssemos fazendo, é como não, né? Na verdade, é uma leitura compartilhada, que é a leitura em que eu compartilho o entendimento, a compreensão. É isso que define leitura compartilhada, né? Então, nós sabemos que para fazer a leitura compartilhada, eu, professora, preciso ter alguns questionamentos em jogo, e esses questionamentos é que vão levar o meu aluno a buscar as informações importantes para a compreensão. Então, quando a gente pergunta qual é o assunto, é para você entender que primeiro você precisa saber qual é o assunto que está sendo tratado. É uma resolução do campo aditivo e nós estamos falando em matemática, mas o que adianta você pegar os números presentes que vocês identificaram? Foi a primeira coisa que vocês identificaram. E vocês identificaram por causa da vivência de vocês, né? Então, olha lá, um aluno não alfabético, ele pode identificar informações pela vivência. Assim como nós que não somos fluentes em língua inglesa, porque eu também não sou alfabetizada em língua inglesa, identifico informações pela minha vivência. Mas não quer dizer que eu posso trabalhar com aquelas informações que eu identifiquei de forma isolada. Então, eu preciso levar o aluno a entender isso. Tá bom, você identificou o 11 e o 27, mas qual é o assunto? O assunto são margaridas no vaso. Qual é o questionamento? O aluno precisa saber qual é o questionamento? Sim, e não a partir de palavras-chave. Porque se ele trabalhar com palavras-chave, qual que é a palavra-chave que ia ali fazer ele pensar no início? No começo de como o vaso estava ali. Ali estava falando na situação de murchar. Ele poderia relacionar murchar com perda. Se ele relacionasse com perder, ele ia falar, então é uma subtração. E uma subtração resolve? Se eu condicionar o olhar do aluno para a palavra-chave, quando ele pega situações em que a palavra não se aplica, ele não tem condições de compreensão. Porque eu condicionei o olhar dele a procurar a palavra-chave. E palavras-chave não são generalizáveis para todas as situações. Não são todas as situações que estão falando de perda que quer dizer que eu vou resolver ela com uma subtração. E campo aditivo não fala só sobre adição, fala sobre adição e subtração, né? É um campo que compreende os dois conhecimentos. Então, eu preciso trabalhar com compreensão e não com palavras-chave. Se eu sei que eu tenho que trabalhar com compreensão e não com palavras-chave, eu vou fazer esses questionamentos para que o aluno procure as informações, para que ele discuta as informações comigo.
Outra coisa é a questão da gente não trazer para vocês pedir para vocês fazerem a conta, e sim trazer o cálculo pronto. Muitos de vocês colocaram lá no chat que os alunos do segundo ano estão encontrando dificuldade em resolver situações, problemas do campo aditivo. Colocaram lá no link, no formulário de interação. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão oferecendo o problema e esperando eles trazer a resolução? Ou vocês estão discutindo estratégia de resolução? Porque às vezes o que está faltando é repertório. E nessa dinâmica que nós temos de ensino híbrido, aluno que vai, aluno que não vai, ficar esperando o momento adequado para socializar a estratégia de aluno, às vezes não vai acontecer esse momento ideal. Então, eu, professora, tenho que apresentar estratégias. Ali nós tínhamos 4 possibilidades. E essas 4 possibilidades não eram cálculos exatos, eram cálculos com cálculo mental, que é uma discussão prevista para o segundo ano, tá bom? A condição para responder essa atividade condição para responder essa atividade, para chegar nas respostas que nós discutimos juntos, saber ler, falar e escrever inglês? Vocês precisaram todos aqui saber ler, falar e escrever inglês para a gente conseguir chegar no consenso de qual cálculo respondia a situação problema? Sim ou não? Começou. Não precisava. Não, pensando. Então, não. Juntos. Isso mesmo. Juntos, não. Para responder juntos, não. A partir das condições oferecidas, não. Né? E o que o segundo ano precisa exatamente dessa discussão? Ó, vocês já responderam esses outros questionamentos que eu vou fazer, então só vou falar deles. Podemos afirmar que a alfabetização em língua portuguesa é condição determinante para que o aluno avance nos conhecimentos matemáticos? Não. Determinante, não. Se eu sei a linguagem, se eu sou alfabético na língua portuguesa, eu tenho uma condição melhor de interagir com autonomia, de fazer sozinho. Mas, se eu não tenho essa condição de autonomia, as condições têm que ser oferecidas pelo professor. O professor precisa ler comigo, o professor precisa discutir a compreensão comigo várias vezes, até que eu vou adquirindo, avançando na minha autonomia. Então, não desconhecemos o fato de que saber ler e escrever contribui, mas sabemos que não determina, né? Não é determinante. E o que é necessário garantir para os nossos alunos na forma presencial ou remota para que eles avancem nos conhecimentos matemáticos? As condições. O que a gente precisa pensar enquanto condição para o meu aluno avançar? Na forma presencial, quais são as perguntas que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a compreensão do texto ou eu estou valorizando o cálculo? Eu nunca vou chegar no cálculo se eu não tiver compreensão do contexto. E se eu chegar no cálculo, vai ser um cálculo aleatório, porque eu não tenho compreensão. Então, o meu foco não é o cálculo, o meu foco é a compreensão. E depois eu trabalho o cálculo. Se o cálculo não está fluindo, as estratégias não estão fluindo, eu estou discutindo diferentes estratégias de cálculo? Eu preciso, porque os meus alunos estão sem repertório. Então, eu posso fazer isso presencialmente na sala, eu posso fazer isso de forma síncrona com os meus alunos, assim como eu estou fazendo com vocês aqui, né? Nós estamos projetando e discutindo junto com vocês. E na forma assíncrona, eu vou ter que trabalhar com a questão de oferecer vídeos com os meus alunos, juntar as professoras do segundo ano e gravar vídeos discutindo aquele cálculo. Eu vou ter que fazer no meu roteiro escrito, se o meu aluno não tem acesso à internet, algumas falas escritas. E aí eu vou ter, sim, que contar com alguém lá na família. Silvana, mas eu já ofereci no presencial, eu já fiz na forma síncrona, meu aluno não vai no presencial, não vai na forma síncrona porque ele não tem acesso à internet. Na forma assíncrona, eu ofereci um roteiro escrito e eu precisava de alguém para ajudar ele a ler e compreender aquilo que eu escrevi, mas eu não tive essa parceria. Eu vou ter um aluno que não tem acesso a nenhuma outras formas de interação. O que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou aumentar o meu grau de ansiedade e vou me descabelar? Não, eu tenho que perceber que é esse aluno aqui, ó, que não consegue acessar as minhas outras opções, o presencial, o síncrono e o assíncrono, que é o aluno que eu tenho que fazer um relatório bem feito dele, né, Shalimar? Vou fazer da Shalimar e vou avisar que no terceiro ano ela vai ter mais dificuldade de interação.
porque eu não consigo chegar nele, e ele precisava que eu chegasse nele. Eu estou lá presencialmente, eu estou de forma síncrona, eu estou oferecendo orientações escritas para ele retirar, mas ele não consegue acessar as outras opções. Não vou aumentar meu grau de ansiedade, gente. A gente já tem 200 coisas para pensar. Eu vou sim me preocupar com esse aluno, porque eu não posso deixar ele para trás. Eu vou fazer um relatório, vou chamar a família, vou notificar a família de que ela tem todas essas opções e elas não estão sendo atendidas, e vou deixar claro que esse aluno vai precisar de acompanhamento, porque ele vai interagir da forma só como ele consegue, não daquilo que eu consigo oferecer, tá? Bom, ó, vou finalizando aqui. Aqui vocês têm o problema traduzido, né? E uma definição de alfabético para a gente retomar, que ser alfabético é sim saber ler e escrever, porém é ter instruções básicas daquilo que está em discussão. Então, uma pessoa que está dentro da política, para ela ser um parlamentar, ela precisa ser alfabetizada politicamente. O que é ser alfabetizada politicamente? É ter instruções básicas, conhecimentos básicos de política. Uma pessoa que está sendo alfabetizada em matemática precisa ter conhecimentos básicos da matemática. Uma pessoa que vai ser alfabetizada em ciências precisa ter conhecimentos básicos em ciência. Alfabetizar não é específico da língua. Começa com a língua, mas precisa ser pensado para além, né? Nas condições básicas. O nosso currículo, ele trabalha com a alfabetização em matemática, pensando naquilo que é de básico na matemática que o aluno precisa saber para interagir com os outros conteúdos, e também fala do letramento matemático, que é fazer a relação dessas informações com as situações do cotidiano para entender a matemática no seu dia a dia. Para além disso, no nosso currículo nós temos as habilidades específicas do segundo ano. O que a gente tem lá de essenciais? A do primeiro, que fala que ele tem que resolver e elaborar situações com 2 algarismos por estratégias pessoais. E a do segundo, que amplia a discussão dizendo que ele tem que fazer tudo isso, só que até 3 ordens, com estratégias pessoais ou convencionais. Então, se você está trabalhando com seu aluno do segundo ano só as convencionais, você não está atingindo aqui a habilidade, porque no segundo ano ele ainda pode trabalhar com as pessoais e com as convencionais. Você tem que trabalhar com as duas. Então, além de oferecer aqueles cálculos mental que nós fizemos, você pode trazer também o convencional, mas tem que caminhar tudo junto. Outra coisa que ficou lá na nossa fala é que ele tem que trabalhar com a construção de fatos básicos. Para quê? Para fazer cálculos e principalmente cálculo mental. As habilidades essenciais está falando do primeiro e do segundo ano. Então, retoma e amplia, né? Rapidinho aqui para eu finalizar, vamos retomar. Fatos básicos. O que são fatos básicos? São cálculos feitos com o número de 1 algarismo. Então, quando eu faço 3 mais 0, eu discuto que todo número mais 0 dá ele mesmo. Meu aluno vai se apropriando dessa informação, e toda vez que ele vê um número mais 0 no cálculo, mesmo que ele seja um cálculo de 4 ordens, ele vai saber que aquele resultado vai dar o mesmo número. Então, 9.000 mais 10.000, o 9 vai interagir com o 0 e vai dar 9, então vai ficar 19.000. É para esse tipo de raciocínio que eu ensino esses fatos básicos. Os números que repetem precisa ser discutido, o acrescentar um, que eu já falei para vocês, precisa ser discutido. E essas estratégias com o fato básico vai me ajudar a trabalhar o cálculo mental. E o cálculo mental tem várias compreensões de cálculo mental. É aquele preferencialmente feito pela cabeça, mas também pode ser o escrito, porque quando eu faço cálculos intermediários, eu também estou fazendo cálculo mental. Então, não é só fazer na cabeça. Escrever também é cálculo mental, quando eu trabalho com cálculos intermediários que não são os exatos. É trabalhar com procedimentos menores para chegar no resultado. Então, tudo isso daqui define cálculo mental, que é o que a gente discutiu lá nos 4 itens da situação problema. E eu tenho que fazer todo esse trabalho nas diferentes disponibilidades que eu tenho na escola, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos tematizar, então, uma atividade? Vamos olhar um pouquinho, então, para o currículo em ação do segundo ano. E a gente vai conversar um pouco agora sobre essa ideia aí, tudo que a Sil trouxe com relação à leitura, escrita, nós vamos, então, aplicar nessa atividade, ok?
eu selecionei a atividade do EMAI do segundo ano, no segundo semestre, que é a 21.3, tá? Como a Sil já trouxe, que das habilidades essenciais tem tanto a questão do cálculo mental quanto de situações-problema, tá? E vocês podem ver que não dá ênfase no algoritmo, que foi uma das coisas que a Sil falou. Quer dizer, a gente vai fazer a resolução dessa situação-problema, mas muitas vezes nossa ânsia reflete o nosso ensino que nós tivemos na nossa época. E a ânsia das nossas amadas mestras que estavam lá, né? E como eu disse, cada época, como eu disse, não, né? Vou dizer agora, como cada época vai refletir um determinado momento de ensino. Então, naquela época, privilegiava-se muito o algoritmo, né? A conta formal, saber fazer o número, colocar um número embaixo do outro. Não que a gente não olhe hoje para o algoritmo. Porém, como a Sil falou, existem momentos agora de discussão do que se entende, né, de levar o aluno a traçar estratégias, a montar um plano, e existe o momento desse algoritmo, tá? Isso é importante para nós. Por quê? Porque tira um peso. A gente vai trabalhando com o primeiro ano, com o segundo ano, e a gente vai olhando, e às vezes a gente sempre fica com aquela impressão, e eu tenho certeza de que vocês também têm isso, a gente vai se cobrando. Puxa, eles tinham que estar melhor. Nossa, eles deveriam estar melhor, deveriam estar sabendo já isso. Então, a gente precisa entender que sim, nós precisamos sempre ter uma análise do nosso trabalho, mas nós precisamos entender também até onde cada ano vai, para a gente não passar e aproveitar bem determinados momentos para fazer as discussões. Então, vamos olhar aqui para o segundo ano, né? Com base em tudo que a Sil falou, vai ser praticamente uma retomada. A gente vai reiterar e a gente vai colocar aqui em ação, tá bom? Então, vamos pensar na atividade 21.3, que a Cecília propôs à sua professora que montasse uma exposição de fotos para chamar a atenção de todos sobre espécies de animais em extinção. 1. Cada grupo de estudantes ficou de trazer fotos para elaborar cartazes. Beleza. Então, quando o grupo traz as 43 fotos, qual a primeira coisa que a gente já pode ver aqui nessa situação? A gente percebe que o problema está sem palavras-chave, tá? Porque aí diz, o grupo de Beatriz trouxe 43 fotos na segunda-feira e 25 fotos na quarta-feira. Quantas fotos eles reuniram? Então, não tem quantas fotos eles têm no total, né? Já coloca uma palavra para fazer o aluno pensar, tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu já percebi que não tem a palavra-chave. Como a Sil falou, eu preciso que os meus alunos tenham a compreensão nesse momento da situação-problema, porque eu estou enfatizando o quê? A aprendizagem matemática. Então, eu vou pegar essa situação-problema e eu vou ler com eles, eu vou fazer essa exploração com eles. Eu vou ser a mediadora dessa leitura e trabalhar com eles, então, o que consta nessa situação-problema para a gente poder resolver. Como vocês sabem, né, e nessa altura do campeonato que nós estamos, assim, em termos de ano, né, letivo, nossos alunos, eles já têm seus pensamentos, suas formas de pensar, suas estratégias, então eles não estão ali zerados, né? Então, você faz aquela exploração através da leitura, você vai ter na sala de aula, você tem aquele que já levanta a mão e fala, já sei, e ele já dá, às vezes até ele já cospe a resposta, de tão rápido que ele é no cálculo. Mas você também tem o aluno que está ali ainda e ele não conseguiu pensar. Então, você pode retomar, você vai fazer a leitura, você pode ensinar, enfim, né? Trazer a compreensão dessa leitura. E aí, levantar os dados, tá? E ensinar esse aluno a fazer esse planejamento. Pode ser por escrito, é ideal. Tá? Então, por exemplo, você vai para a lousa e faz coletivamente com ele. Então, trouxe 43 fotos. Então, você separa lá na lousa o 43. E depois trouxeram 25. Mas você não vai pôr um mais no meio, você não vai dar nenhuma pista. Mas aí você vai começar a tirar deles. Gente, e agora? Para saber quantas fotos eles reuniram, tá? Então, esse levantamento, o como vai ser resolvido, tá certo? Porque aí os alunos já vão imaginando. Esse aluno que trouxe, de repente, a resposta, que diz que já sabe, que a gente pensa, né? Puxa vida, já falou, já estragou a minha,
né? Não, na verdade, você fala, então tá, agora eu quero saber como você pensou. E traz o levantamento ali da ideia dele. Gente, ó, o Pedrinho que resolveu assim, aliás, desculpa, que já deu, né, trouxe para a gente aqui, ele falou, olha, eu resolvi assim, assim, assim. Quem concorda? Né? O que vocês acham? Tem outra maneira de fazer? Tá? E nisso a gente vai fazendo essa reflexão com a sala. Eu achei essa atividade interessante porque ela tem um crescente, tá? Então, vocês vão ver que nesse primeiro momento, ele traz um número um pouco mais baixo e ele faz apenas uma ideia de composição aqui. Você vai juntar o 43 com o 25, ok? Então, pensando nisso, como que poderia, por exemplo, ele resolver? O aluno pode falar assim, eu posso fazer por risquinho. Então, ele tem o 43 e ele vai colocar o 44, 45, 46, até ele chegar, né? Ele falou, olha, aqui, ó, são 25, então agora eu tenho 43, guardei o 43 e continuo a contagem. Por que eu coloquei de forma pictórica? Por que eu trouxe desenho? Porque segundo ano, eles podem e devem fazer uso ainda dessa estratégia, tá certo? Por isso que eu trouxe aquela palavra no início, aquela ideia de que assim, a gente acaba se cobrando e acaba colocando o carro na frente dos bois, e aí o currículo ele vem justamente para nos ajudar nisso. Ele vai dizendo, olha, é necessário que você caminhe até aqui com o grupo. O que vem além disso é lucro, com certeza. Tem quem foi além? Tem, ótimo, né? Mas o que precisa estar feito agora? Então, o aluno precisa ter essa compreensão. Shalimar, tem aluno que não falou nada. Silvana, eu falo, e na sala fica o cri, cri, cri. Então, o que você vai fazer? Você vai para a lousa e você vai ajudar esse aluno a pensar nessa estratégia. De repente, ele não tem estratégia ali, ele chegou, ele não conseguiu estabelecer as relações necessárias. Então, você vai ali e vai trazer essa relação para ele. Então, vamos entender que o professor também dá a estratégia. Claro, ele faz todo o percurso de levantar, de promover a reflexão, mas também ele dá os exemplos de maneira que o aluno possa, né, como que eu vou dizer, ele possa estar tendo bagagem para resolver futuras situações. Aquele aluno... repertório, né? Repertório. Faz o repertório, porque é como você falou, se ele não tem repertório, às vezes ele não está te respondendo porque ele não tem condições de interagir com aquilo, então muda a pergunta, ou oferece o repertório ao invés de ficar perguntando, né? Isso, exatamente. E aí, como eu disse, aquele aluninho lá rapidinho que já pensou e já fez, e aí a gente tem N situações. Você tem aquele que já resolveu, por quê? Porque ele já fez uma conta, um algoritmo ali, ele já armou a conta, o cálculo, ele já fez. E aí é preciso tomar cuidado quando você traz esse aluno para compartilhar a resolução dele, porque ele não pode ser a meta, ele tem que ser uma das estratégias. Né? E aí os outros alunos, não, tá vendo? Olha, eu não sei resolver igual ele faz por continha armada. Por quê? Porque em casa o pai já ensinou, a mãe já ensinou, a gente tem situações assim, né? A gente sabe que não é a maioria, mas aí a gente precisa tomar cuidado para que essa fórmula, essa parte do algoritmo não seja supervalorizada nesse momento. Bom, ele resolveu assim. E aí, gente, vamos para outras formas de resolver, né? Então, vamos pensar aqui. Então, ele chegou no resultado, 68, tá? O grupo, vamos retomar uma outra maneira, tá? A Sil trouxe isso lá em cima, e eu coloquei aqui para vocês, que são os cálculos feitos com a decomposição, ou chamados cálculos intermediários, né? Em que você vai trabalhando ali com os números decompostos. É uma outra opção? Sim. Tá? Então, olha só, você tem a pictórica, você tem por decomposição, você tem o algoritmo armado, caso alguém levante isso, porque nesse momento não é o que a habilidade está pedindo, tá certo? Mas se alguém trouxer, você acolhe, tá? É importante isso, para que todos vão falando, olha, eu trouxe, mesmo eu talvez não sendo, mas eu contribuí com a minha resposta, tá? Faço um parênteses aqui, que a construção de
de contribuição, de pessoas participando, de crianças participando na sala, somos nós que vamos ampliando isso para eles, tá? Nós que vamos dando essa segurança. A gente vai trabalhando com eles. Olha, esse ambiente aqui é o local de você se colocar. Ah, a escola é o local de errar. Na escola não é eles têm muitas vezes a visão, a escola tem que ser de quem está aprendendo e só quem sabe falar, quem está certo que pode falar. Não, a escola é o lugar de você testar as hipóteses, de você levantar as dúvidas. Então, é você que traz isso para a sala, né? Nós aqui, que nem eu e a Silvana, a gente vai sempre pontuando, sabe? Traga sua resposta, participa no chat. Você fala sim, a outra fala não, provoca uma reflexão, um pensamento. Então, isso que você, como você é aqui, você vai levando para a tua sala também. E vai permitindo que ali tenha um clima de participação, tá? Ou que como aconteceu lá no exemplo, né, Charlie? Que uma falou B, a outra falou C e alguém falou todos. Isso. Será que a hora que alguém falou todos, muitas de vocês não voltaram lá e falaram, mas por que será que essa pessoa fala todos, né? Da onde que ela tirou essa ideia? Então, ela traz aí uma informação na socialização que permite ampliar a sua visão, porque às vezes você não prestou atenção que todos respondem. E aquele seu amigo te chamou a atenção. E para isso também, por que muitas vezes a gente vem aqui e traz? E por que você, em casa, você para, senta, você abre o EMAI, você planeja? Porque você antecipa isso. Então, por exemplo, a hora que você olha a resolução pictórica, você já está preparado para esse aluno. Quando você pensa, bom, mas meu aluno pode fazer por decomposição, e tem, como a Sil trouxe, 4 formas de fazer essa decomposição. Você está preparado para lidar com essas situações. O aluno pode trazer o algoritmo. Então, o planejamento é um planejamento e estudo, tá? Pode acontecer de uma situação lá dele trazer uma coisa inusitada que você não conseguiu antecipar no seu planejamento? Sim, a gente está sujeito a isso. Mas o quanto mais você conseguir antecipar, você sentar e falar, bom, os meus alunos, resolvendo essa situação, problema, eles podem me trazer quais respostas? Esta e esta. Se ele trouxer esta, tá? Como eu vou explorar a pictórica? Desse jeito. Se ele trouxer a decomposição, como eu vou explorar? Desse jeito. Se ele trouxer o algoritmo, vou explorar? É momento? Entendeu? Então, tudo isso faz parte desse planejamento e estudo, tá? Se nós olharmos agora para o segundo problema, então, é uma situação, quando vocês olharem lá na página 28 do aluno, tá? Eu acabei não colocando aqui a página, mas como é a situação 21.3, eu acho que eu coloquei lá em cima, pois aí a gente vê, você vai ver que, então, a letra A é essa composição. Aí nós vamos para a letra B e fala, o grupo de Brenda conseguiu fotos de 43 animais em extinção no Cerrado. Eles querem achar as fotos dos demais, que totalizam 99. Quantas fotos ainda faltam? Tá? Então, você vai por aquele processo. Primeiro, está tudo contextualizado, lembra? Ela já começou lá em cima a atividade, antes do problema da letra A, já trouxe uma contextualização da sala de aula. E aí, os problemas vão se desenrolando. Então, quais são os dados, tá certo? Como eu posso resolver? O que é importante aqui para ficar, né? Tem dados aqui que eu vou usar? Tem dados que eu não vou usar? Qual é a pergunta que está sendo feita? Qual é o caminho, então, que nós podemos fazer? E aí eu levantei aqui, ao invés de trazer, ele pode resolver lá pelo pictórico, sim. Ele pode resolver lá pela decomposição, sim. Mas aí eu trouxe uma outra forma de resolução. Só não consegui colocar a reta do tamanho de 99 aqui, tá? Mas eu trouxe para exemplificar que, de repente, o aluno pode pegar a reta numérica e ele tem 43, e ele vai contando até chegar em 99. E aí ele vai ver quantos segmentos ele teve que fazer essa contagem para poder chegar na resolução. Tudo bem? E que caminho que ele está fazendo aqui? Ele já tem 43 e ele vai adicionando foto a foto até chegar a 99. Então, ele está resolvendo esse problema do campo aditivo pela adição. Mas um outro aluno também pode começar lá no 99 e vir contando até chegar ao número 43. E aí ele estará resolvendo esse problema do campo aditivo pela subtração. Ele está fazendo algoritmo? Não, mas ele está trabalhando com as ideias. A ideia da adição acima e a ideia da subtração. E aqui é uma ótima o mesmo trabalho que a gente
pode fazer também com o quadro numérico, né, Charlie? Perfeito, exatamente. E é interessante porque quando a gente vai aumentar, a hora que você pega a primeira situação problema ali, você vê que as quantidades elas são menores. Então, fazer uma reta não fica tão grande, fazer desenho não fica tão grande. Por que foi se trabalhando com o algoritmo? Lembra que a gente trouxe isso no MEMAI? Que o algoritmo surgiu da necessidade de simplificar os cálculos e de poder fazer com cálculos com números maiores. Então, aqui, além de trabalhar essa estratégia, além deles terem essa forma, quando vai passando, por isso que eu falei que é um crescente essa atividade, né? Ela sai lá do A, de uma simples composição, ela vem para a letra B, e aí você pode ir trabalhando isso com o aluno, tá vendo, gente? Olha, conforme vai ampliando os valores, a gente tem que ir vendo estratégias que sejam, como é que eu vou dizer, mais fáceis, não seria essa a palavra, né? As estratégias que seriam mais eficazes. Eu posso ficar fazendo uma reta até 99 contando de volta até o 43 ou o inverso? Eu posso. Vai demorar? Sim. São estratégias mais práticas, né? A gente vai procurando praticidade dentro das discussões. Então, o segundo ano participa dessa construção e aqueles que construíram podem chegar nas mais práticas, mas primeiro ele precisa garantir as estratégias pessoais. E aí, lá no terceiro, ele vai ter obrigação de saber as mais práticas. No quarto, ele vai ter obrigação de saber. Então, é um caminhar aí para a praticidade, né? Isso. Mas antes de chegar na praticidade, vamos entender o porquê. Por que eu fiz isso? É o porquê que eu fiz isso. Mas a minha colocação foi no sentido de fazer uma aproximação dessa conversa, não é no sentido de colocar já. Então, gente, ó, tá vendo? É número grande, já vamos resolver assim. Não é essa a intenção, é só você levantar a discussão com a sala e começar a fazer eles perceberem por que a gente vai fazendo essa caminhada, então, para a praticidade. Então, foi bom a Sil falar e fica bem reiterado aqui, tá? Que a ideia é a conversa, né? Essa aproximação, essa reflexão, tá bom? Que não precisa necessariamente redundar em cálculos, tá? Bom, então nós vamos agora do problema da letra B. Nós temos o número 1 é dividido em A e B, e aí nós vamos para o segundo momento dessa atividade, que contempla a nossa habilidade que foi colocada lá em cima, que é a resolução de situações, problemas e também o aluno construir essas situações, problemas. Então, agora, você vai trabalhar isso com a sala. E aí, eu fiquei pensando, né? Às vezes, a gente se empolga tanto lá no A, no B, que tem os cálculos, que tem as diferentes resoluções, quando chega, às vezes, nesse daqui, a gente passa, às vezes, muito rápido. Então, este daqui, essa habilidade que está sendo pedida aqui, ela vai demandar um diálogo, uma reflexão, uma conversa, um registro do docente na sala de aula, ele vai lá para a lousa, então limpa a lousa agora, se você está usando ali. Então vamos conversar, agora é você que elabora uma situação problema com o número de miniaturas de animais da loja Brinquedolândia. 57 são onças pintadas, 49 gorilas. Então agora eles vão construir essa situação problema com você. E aí agora eu quero que vocês me ajudem a construir pelo menos 2 situações problemas aqui, que a gente possa fazer, já levar. E isso também faz parte do seu planejamento e estudo. Você já leva a sua carta na manga ali, né? Você vai extrair deles, mas você já tem uma ideia ali do caminho. Então, agora eu quero que vocês, ou pelo chat, né, ou abra aí o microfone e dá uma sugestão aí. Então, vamos pensar num problema aqui que possa trabalhar utilizar essas 2 quantidades. Vamos lá? Tá, então vamos falando aqui que às vezes os pais ensinam conta armada e você vai ensinar as diferentes estratégias e eles têm dificuldade de usar, é isso mesmo, porque na verdade, né, Charlie, a gente também foi ensinado a trabalhar com cálculo exato. Sim. E às vezes a gente calcula exatamente, mas nem sabe o que está fazendo. Aí se alguém pergunta para a gente o que nós fizemos, como que a gente chegou naquele resultado, a gente não consegue justificar com aquela pessoa, porque já está automático. Então, tem que fazer os alunos pararem para pensar nisso, né? E o que você fez? Me explica o que você fez, né? Exatamente. E apresentar os cálculos para que eles tenham mais opções, principalmente para trabalhar com cálculos maiores, né? Isso. Porque os fatos básicos e o cálculo mental
a gente está fazendo aqui com o número de 2 ordens, né, Charlie? Mas é para ele fazer isso com de 3, com de 4, com de 5, é para facilitar, que é o que a Charlie falou. Trazer estratégias que facilitem o processo. Na loja Brinquedolândia do bairro, eles receberam algumas miniaturas de animais da loja. Então, já fiz o começo do problema. Alguém... Tem uma sugestão aqui, ó. Aí, vamos lá. Colocou. Na loja Brinquedolândia tem miniatura de animais, sabendo o quê? É que eu estava escrevendo. Oi, é que eu estava escrevendo, a Charlie começou a falar. Tá. Pode falar, então. Charlie, pode falar. O que elas estão fazendo. Canta a sua ideia, Maria. Que aí eu ia colocar, sabendo que 57 são de onças pintadas e 49 de gorilas, qual o total de miniaturas? Ou qual tem mais, quantos a mais? Ou qual tem menos, quantos a menos? A partir desse sabendo o que, né? Colocar a quantidade de cada um. Perfeito. A Mônica colocou assim no chat, Charlie. Na loja de Brinquedolândia foi feito um levantamento dos animais em miniaturas mais vendidos. Aí acho que ela também continuaria mais ou menos como a Mariela fez, né? Os mais vendidos, a onça pintada e o gorila. Isso, Mônica? Isso, ela colocou. Ó. Então, ela falaria dos números que estão aqui, dizendo que eles foram os mais vendidos. Bom, então eu posso usar as duas questões, assim como a gente olha, às vezes a gente pensa, nossa, agora eu tenho que fazer uma situação problema, então pensa no nosso aluno que tem um repertório menor que o nosso, que está ali sentadinho, olhando, né, desde aquele que é o mais, entre aspas, espertinho, porque todos são inteligentes, mas a gente sabe que cada um tem seu tempo, aqui ele solta lá, enfim. A gente pode ir traçando essas colocações. O ideal é que, assim, vamos anotar primeiro vamos, para ver se o aluno consegue realmente colocar uma pergunta que, de fato, seja um desafio para ser resolvido, tá certo? Porque também uma coisa que pode ser feita na loja Brinquedolândia, eles receberam miniaturas de animais da loja. Qual o valor que ele deve vender cada miniatura? É isso que está se propondo nesse momento? Será que é isso que quer ali? Não, né? Então, se for trazido isso, ou se a gente pensar, então vamos retomar, tá? A ideia é usar o número 57 e 49. Então, já apareceu o a mais, o a menos, o que tem no total, ou, em vez, um desafio muito grande para nós é não usar a palavra total, que é uma, às vezes, das palavras-chave. Mas quando a gente vai fazer, trabalhar essa construção, é interessante a gente aceitar o desafio e tentar não colocar a palavra total. Então, qual seria uma pergunta? Ó, a pergunta que nós construímos primeiro ali, que a Marielle trouxe, é quantas miniaturas tem no total? Como a gente poderia formular essa pergunta sem usar a palavra total? Alguém tem uma sugestão? Quantas miniaturas foram colocadas para serem vendidas? Né? Ou quantas miniaturas há na loja? Então, a Mônica colocou, qual a quantidade de miniaturas vendidas? Perfeito. Qual a quantidade? Isso, tá? É isso mesmo. E aí, a gente poderia explorar, tem outras coisas, façam esse exercício em casa. Eu quero só colocar para vocês que esse problema que está escrito aqui é do livro mesmo, tá? Eu peguei do currículo em ação, às vezes tem essas falhinhas de digitação, tá bom? Mas é por isso que está erradinho aqui. Mas faça esse exercício, né? Ao invés de usar quanto tem no total, faça esse caminhar para fazer eles pensarem que outras colocações também nos levam à resolução do problema. E aí eu trouxe isso, inclusive, porque agora, eu sei que não dá para a gente levantar muito, o legal seria se a gente tivesse aqui umas 3, 4 horas de formação, aí a gente abre aqui um Padlet, uma lousa, né, mágica, eu vou escrevendo junto com vocês e a gente vai construindo aqui um arquivo aqui de ideias com relação à montagem de situação-problema. Mas nós estamos numa outra situação, então eu quero apresentar para vocês a ideia que nós estamos trazendo, eu e a Sil, para esse momento aqui, tanto de retomada quanto de aprofundamento, e que tem a ver realmente com essa questão da elaboração de situações-problema, tá certo? Então, eu gostaria de ir com vocês agora para a matemática na leitura. E, a partir da leitura, fazer, então, essa proposta
né, de trabalho com os nossos alunos do segundo aninho, tá? Se vocês acharem que essa proposta ainda está, né, alguns alunos precisam ser trabalhados de outra maneira, a gente colocou lá no vídeo do primeiro ano uma outra sugestão. Mas nós entendemos, pelas colocações que vocês deixaram no formulário, que o que se adequa mais agora ao segundo ano é essa proposta que eu vou fazer, tá bom? Então, aí vocês que conhecem a sala de vocês, e no planejamento vocês vão estudando qual a melhor forma, então, de atingir isso, tá? Eu quero ler o livro com vocês e a gente vai conversando. Então, eu trouxe para vocês, para fazer essa proposta de sequência de atividades, o livro da Ana Maria Machado, O Domador de Monstros, tá? Ele veio nas caixas do PENAIC, tá? Do Alfabetização na Idade Certa, e que você provavelmente tem ele na escola. Caso você não tenha, a gente vai disponibilizar esse PPT lá no Padlet, e você consegue utilizar, então, as imagens já salvas aqui, para fazer o trabalho, caso você entenda que isso aqui vai agregar na sala e que vai ser uma boa construção para os seus alunos, tá bom? Então, aí a gente já começa vendo um quarto, né, à noite, escuro, tá? E o título do livro é O Domador de Monstros. Então, a Ana Maria Machado já fez, né, a ilustradora, né, ela casou muito bem as ilustrações com o texto da Ana. Então, vamos lá. Era uma vez um menino chamado Sérgio, um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso. E avisou: aí vem um monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele. E ali Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele com seu olho só e suas duas bocas. E aí Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e 3 chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele com um olho só, suas duas bocas e seus 3 chifres. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. E Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, 3 chifres e 4 trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas e seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. E daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e ali estava um novo olhando para ele, horroroso e engraçado. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou.
Então Sérgio avisou, aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele. Horroroso, engraçado, horrível e gozado. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas. Sérgio ficou ainda com mais vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. E quando abriu os olhos, o monstro da parede tinha ido embora, e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas e suas 9 pernas. Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas e 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto que nem conseguia falar direito. E aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrendos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Bom, então a nossa ideia é a construção de uma sequência de atividades coletiva, tá? A ideia é que o livro da Ana Maria Machado, ele seja o disparador para algumas conversas em sala de aula. Por quê? Porque a gente já trabalhou campo aditivo, já trouxe de outras maneiras, né? Então, essa é uma forma de envolver as crianças, né? Pois é uma leitura gostosa, divertida, é um conto acumulativo, então você vai chegando no meio do caminho, você já vai falando o número e eles vão dizendo o quê. Então, 1 olho, 2 bocas, né? E ali eles já estão caminhando nesse pensamento aditivo. Tá? E a ideia é utilizar os monstros para trabalhar os problemas, para você fazer a construção de situações problemas, e em determinados momentos você pode trazer problemas com os monstros, né, para eles, você pode usar as imagens, se você tem facilidade de ir para o computador e cortar as imagens e colocar o monstro, ou você colocar esses monstrinhos em situações, problemas do campo aditivo, de formas inusitadas, diferentes, e aí, como o EMAI propôs essa construção de uma situação-problema, você vai trazer isso lá para ele. Então, é uma coisa que precisa de um planejamento, tá? De antecedência, porque você vai propor essa situação-problema e, de acordo com os números que nós vimos ali no EMAI, você tem os seus alunos em sala, você pode ter crianças tanto que ainda caminham dentro dos números de 1 até 10, crianças que já estão caminhando com os dezenas, já conseguem avançar nesses cálculos e olhando para a habilidade que pede que se trabalhe já com as centenas. Então, pense assim, na hora que eu vou planejar e que eu vou estudar, todo o meu planejamento é em cima da minha sala, né? Não apenas de um aluno. Então, você pode tanto trazer a proposta, pode trazer essas propostas diferentes, para contemplar esses alunos que estão em momentos diferentes, né? E depois sugerir, então, a situação, problema com esses monstros, com o personagem do livro, tá? Então, a ideia é a gente pensar agora nessa construção. São as habilidades essenciais, situações, problema, tá certo? E de cálculo, tá? Em cima dessas habilidades, então, é que você vai realizar esse trabalho. Então, vamos pensar.
resolver e elaborar situações problema. Olha só ali a nossa habilidade de situação. Então, ele tem que resolver e elaborar. Tanto que vem do primeiro aninho, por isso que eu falei que na sala de aula você tem, então, o aluno lá, que ele está nesse início, então é uma retomada, e resolver e elaborar para o segundo ano, onde você vai trazer o quê? Um aprofundamento, tá bom? E pensando aqui na de cálculo, construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizar em procedimentos, tanto do primeiro ano quanto do segundo. Então, o que a Sil falou? O que são os fatos básicos? É quando você trabalha com os números de um algarismo. O que o livro está trazendo? O livro traz justamente, no primeiro momento ali na construção dos monstros que o menino vai fazendo, ele vai trazendo esses números básicos. Um olho, 2 bocas, né? 3 chifres, então ele está trabalhando com esses... Então, utilize esses fatos básicos, tá? Então, se a gente pensar nesse monstro aqui, tá? Que tem tantos chifres, quantos chifres está com esse monstro e esse monstro? Então, você vai construir esse fato básico com ele, tá? Então, um tem tantos chifres, ó, então, todos os monstros que ele chamou, né? Então, nesses monstros aqui, nós temos quantos chifres aqui? Então, tem que ir fazendo essa adição, tá certo? Então, o livro também pode te ajudar nisso. Então, vamos caminhar aqui. Formas de registro. Então, agora eu quero ouvir vocês antes de pontuar. Eu posso fazer essa sequência de atividades e eu posso registrar essas atividades de diferentes maneiras. Quais seriam as maneiras que vocês usariam para registrar a atividade, as atividades que seriam feitas a partir da tematização desse livro? Vamos começar com bem simples. Posso registrar no caderno, Sil? Da criança, na sala de aula? A atividade? Isso. Pode, não pode, Pro? Eu acho que pode, você acha que não? Eu estou ouvindo. Vamos ver o restante do grupo, o que fala. Então, vamos. Eu estou propondo um trabalho diferenciado. E aí, de repente, eu falo assim, olha, você pode construir com eles em cada semana essas atividades, depois você pode juntar tudo e, de repente, grampear e formar um livro de monstros, de cálculos de monstros dele. Pode ser uma forma de registro. Eu não tenho folha de sulfite, eu não tenho esse material disponível, eu quero usar o livro como disparador, eu quero fazer essa sequência de atividades e construir com eles as situações problemas. Posso registrar no caderno? Sim. Pode, tá? E aí você vai lá nomear. Gente, ó, vamos lá para a nossa atividade lá com o livro. Então, hoje nós vamos formular tal situação, problema, ou você traz, ou você para com a sala. Alguma Pode ideia fazer apareceu? Da sala, Pro? Pode fazer também com eles da cartaz, sala. né? Duas falaram, eu não entendi. Eu perguntei se pode ser o da sala. E aí, deixa eu ver, alguém perguntou se pode ser em forma de cartaz. Pode, olha que interessante. Então, pode ser um livro da sala, pode ser em forma de cartaz, pode pedir para eles criarem os monstros deles também, né? Na hora que eles forem fazer as situações problema, né? Mais alguma sugestão aí no chat? Apareceu? A gente pode fazer o da sala, pode fazer essa coletânea da sala, né? Cada vez um aluno registra, né? Faz o desenho dos monstros e o outro registra ali, mas lembrando que isso aqui não é o foco, tá? Então, o principal não é... Por que eu estou propondo? É uma coisa diferente que eu e a Sil estamos colocando para vocês? Sim, porque é uma forma diferente de você trabalhar o campo aditivo, tá? E justamente essa construção de situações problemas. Então, a gente pensou nesse material que é bem rico dessas sugestões. Qual é o foco? Fazer um livro mais lindo de todos, em que você vai tirar foto, colocar glitter e mostrar para todo mundo? Não, é claro que você faça da melhor maneira que você puder, mas o foco é a construção dos problemas. É o aluno ser motivado a fazer essa construção das situações problemas com você e que ele possa fazer uso disso e resolver esses problemas, tá certo? Então, eu posso utilizar o caderno, eu posso utilizar... O foco é trabalhar a habilidade, né? É a habilidade. Resolver e elaborar problemas do campo aditivo. Então, aqui a gente está trabalhando exatamente a habilidade, porque todo mundo vai construir junto, depois a gente pode resolver junto. Então, a gente está contemplando a habilidade do segundo ano. Perfeito. E aí, tem que voltar a discussão para os números de 3 ordens, que é específico, né? Isso.
Então, dentro daqueles que você tem, já vai promover o avanço deles, eles têm que caminhar para isso, essa é a ideia. Então, eu deixei aqui também essas, né? De repente, você está com... Eu deixei sugestões remotas, né? Um Padlet com esses problemas, né? Ou você tira foto daquela atividade que foi feita e vai registrando pela internet ali, online com as crianças. Vocês falaram dos cartazes. Então, as formas, gente, vocês são muito criativos, vocês podem colocar de diversas maneiras, mas é o que nós reiteramos, sempre olhando que o foco, o gasto de energia, de fosfato aí é em cima da habilidade. Nós estamos fazendo o que? O restante é a forma como chegar lá, mas eu tenho que privilegiar o maior gasto de energia e de tempo no meu planejamento para o quê? Como eu vou conduzir essa discussão? O que eu quero naquele dia na resolução do problema com o aluno, tá certo? E isso é importante. Então, num dia, eles vão fazer, eles vão construir, no dia seguinte, você leva uma situação, problema para eles. A periodicidade, tá? Todos os dias. Nós estamos falando, então, que nós estamos em outubro e novembro. Tá? O trabalho, essa sequência de atividades, o disparador é o livro. Então, como eu falei, um dia você faz a construção com eles, registra. Outro dia você faz uma proposta diferente. Você divide a classe dentro das possibilidades e respeitando as questões de distanciamento em duplas, né, que não vão ficar tão coladas, ou em trios, e eles vão fazer essa proposta, então, aí já um pouco mais individualmente, né, ali já sem tanta, não é mais no coletivo, tá certo? No dia seguinte, você leva a situação para o problema, com base no livro, mas aí você vai fazer todo aquele processo, ler a situação problema, né, levantar com eles as hipóteses, quais são os dados do problema, então você vai fazer essa resolução. Então, percebam que, para trabalhar essa situação problema, a gente tem uma gama de possibilidades, tá? Shalimar, eu tenho uma outra proposta, um outro livro que eu quero usar. Ok, né? Isso daqui a gente está trazendo como sugestão para você. Porém, como essas habilidades que vocês colocaram para a gente lá no Forms, que era a do campo aditivo e de cálculo mental, então por isso que nós estamos colocando isso para vocês, tá? Eu acho pode falar. Geralmente a gente acaba utilizando situações cotidianas do dia a dia, como a contagem dos alunos, quantas meninas vieram a mais ou a menos, enfim. E eu achei muito interessante utilizar o livro, no caso aí o conto acumulativo, né, para desenvolver esse pensamento aditivo do aluno. Achei bastante interessante. Sim, ele se torna o disparador, né? E você pode, inclusive, encontrar na escola outros que vão agregar nisso. Eu deixei uma figurinha aqui, e em cima disso, por exemplo, dá para fazer a gincana dos monstros. E aí você pega os fatos básicos, que é aqueles de um algarismo, você faz fichinhas e vai trabalhando com os alunos, então, dividido por dupla, individualmente. E então agora vamos ver, olha, esse, né? E vai trabalhando a questão dessa memorização dos fatos básicos, tá? Então, assim, a ideia vamos motivar esse aluno para aprender, tá? Mas sempre entendendo que a aprendizagem ocorre quando eu trabalho a habilidade, e não quando ele só pinta, ele registra, né? Ele vai gostar de, vamos fazer esse projeto da sala, vamos fazer o livro da sala, como foi sugerido, colocar cartazes, gente, então hoje a gente fez esse daqui. Isso é com vocês, tá? Isso daqui foi um levantamento. Eu deixei agora, eu quero que vocês pensem, tá? E falem para mim e para a Sil, levantem as dúvidas, o que vocês gostariam de colocar, do que foi falado, vamos conversar aí. Pode ser uma coisa que você pensou, uma reflexão que você fez também, às vezes não é uma dúvida, mas, Shalimar, assim como a Aline falou, ela trouxe a avaliação dela, né, o que ela pensou, e vocês, tá? Do que foi falado, foi produtivo, deu para entender? Ficou claro o movimento feito, deu para a gente fechar aqui na discussão a questão de que eu não preciso ter um segundo ano alfabético para trabalhar matemática, que acho que é
uma das coisas principais que a gente queria trazer aqui para vocês, da importância de pensar o que do campo aditivo precisa chegar no segundo ano, né? A gente quer o melhor para os nossos alunos e a gente quer entregar eles para o professor do terceiro ano fazendo coisas bacanas, mas o que eu preciso chegar no segundo ano, que a Shari colocou, né? Eu preciso ter alunos que tenham estratégias de resolução, e aqueles que compreendem essas estratégias e sabem trabalhar com elas, chegar talvez no cálculo exato. Mas se ele não chegou no cálculo exato do convencional, isso vai ficar lá para o professor do terceiro ano, porque aí sim, né, no terceiro ano é meta dele que ele tenha essa autonomia toda. E lá no terceiro ele também pode usar estratégias pessoais, mas a minha condição no segundo é explorar essas estratégias pessoais e principalmente trabalho com cálculo mental que está nas habilidades. A Michele colocou, sempre muito produtivo, leve e tranquilizador, né? Amo essas formações, que bom, né? A ideia realmente é a gente conseguir ajudar para que vocês tenham mais tranquilidade para entrar em sala e poder desenvolver esse trabalho. Gente, como nós falamos, agradecemos imensamente as mais de 60 pessoas que estiveram conosco aqui nessa manhã. É um prazer sempre estar com vocês. Gente, foi um prazer conversar com vocês, foi muito bom e espero que tenha ajudado, sim. Reitero aqui, vocês têm o contato, por favor, sintam-se à vontade de nos procurar. Então, foi um prazer, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.